O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, espectadores e espectadoras do lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 23 de março de 2026. Eu sou o Caio Belandi, diretamente desse estúdio lindão aqui, o Saturnino Braga, para mais episódio da temporada Lado B 10 anos, aqui no YouTube e, claro, no seu feed de podcast. Já sabe, quem tiver no YouTube, a gente precisa que você veja se está inscrito, se inscreva, deixa o like, comente, compartilhe, comentários, engaje a gente aqui no YouTube para a gente poder chegar em mais gente. Esse assunto hoje serão vários assuntos que a gente promete, né? Vai ser um negócio muito doido. Hoje a gente está em operação padrão, né? Tá meio contingente aqui. A Luara e o Fagner não estão com a gente por causa de agenda. A gente está gravando num novo horário. Mas o Daniel Soares está aqui comigo para o retorno do episódio em parceria com o escritório Normando Rodrigues Advogados. E a gente recebe aqui o Normando Rodrigues, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, nosso grande amigo, nosso grande parceiro, uma das vozes que a nossa audiência mais gosta de ouvir. Fica, quando é que o Normando vai voltar? Quando é que o Normando vai voltar? E o Normando está feliz na vida com uma coisa, pelo menos, no mundo nesse momento. Ele e o Bernardo, o Vasco da Gama de Renato Gaúcho. É lamentável ter alegria com o Renato Gaúcho, mas é verdade. 3 vitórias em 4, um empatezinho. Muito bom. Tudo bem, Caio? Tudo bem, Daniel? Beleza, tá aqui de novo com vocês. A vida tem dessa, né? Cara, a vida é um saquinho de surpresa e você muito bem vestido para o tema do momento. Daqui a pouco farei aqui a nossa camisa Na crítica. companhia de Javier Bardem, olha só. Camisa crítica já sabe. Usou um broxinho na... Ele Usou. E mandou um Free Palestine. Ele falou sobre, ele deu uma entrevista sobre. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. É isso. Bem, então já vou começar aqui, né, fazendo os nossos recados, mas antes de falar da camisa crítica, eu quero reforçar aqui para nossa audiência a nossa parceria com a Dona Chica Slingueria. É uma marca que leva autonomia para as mães com seus slings e carregadores de bebê, que proporcionam conforto para os bebês e também liberdade para as mulheres. E aí, Dani, a gente tem falado sobre isso. Você que é o pai, agora o Normando também né? Mas da nossa formação original, só você é o pai. Os pais precisam estar juntos, né? Para essa Me liberdade. ajuda muito, pai. Sobretudo que as pessoas estão tendo filho mais velho, né? Então vai dando aquela dor nas costas de carregar a criança. Exatamente. Muito pai 40 a mais de criança pequena. Tenho 5 filhos e 2 netas e usei sling. De boa. Exatamente. O sling ajuda muito, então é obrigação aí dos papais dividir essa responsabilidade do peso, né, de cuidar dos filhos e das filhas. Então o sling da Dona Chica te ajuda também a criar vínculo, né, porque o bebê fica tão ali, bonitinho assim, fica aqui no colinho. Então se você está buscando liberdade e autonomia sem perder contato com seu bebê, vai lá na donachicasling.com.br que tem 10% de desconto no cupom Lado B. Isso é compra Forno Pix, mais 5% de desconto, então aí vai pirâmide do desconto, como dizem os amigos lá do Café Belgrado. Dá uma olhada lá no site donachicasling.com.br e utilize o cupom Lado B na hora da compra. Conheça também o Instagram da Dona Chica, @DonaChicaSling. Mandar um beijo lá para Bruna e para o Bruno, ouvintes do Lado B, apoiadores e agora parceiros com a Dona Chica. Você também pode ser um apoiador do Lado B. Vai lá em apoia.se/Lado B do Rio. Vai ter as faixas de 10, de 20, de 50 e de R$100. Nos próximos dias a gente vai fazer um sorteio dos livros, né, da Boitempo, que é a nossa parceira que oferece os brindes para os nossos apoiadores. Então você corre para ser apoiador, deve acontecer essa semana. Estou aqui, vou falar lá com o rapaz do sorteio, que sou eu mesmo, para ver se faz durante a semana esse sorteio aí da Boitempo. Então vai lá em apoia.se/Lado B do Rio, né? A faixa de 10 e de 20 você já concorre, e a faixa de 50 e de 100 você concorre 2 vezes, porque tem um sorteio exclusivo para elas. A propósito, tem 4 pessoas que ainda não responderam sobre o sorteio do mês passado. A Carolina de Souza, o André Costa, o Leonardo Coppola Nap e o Mário José. Então, Carolina de Souza, André Costa, Leonardo Coppola Nap e Mário José, por favor, vejam seus e-mails,
ou entre em contato com a gente até semana que vem. Acabou março, a gente vai revogar o direito de vocês, porque para poder sortear para outras pessoas, tá? Então, por favor, entre em contato com a gente. Se você não ganhou nada no sorteio da Boitempo, você pode comprar com desconto de 20% com o cupom LADOBOI20 em boitempoeditorial.com.br. 20% de desconto aí no cupom LADOBOI20. E tem cupom na Camisa Crítica, você vai lá em camisacritica.com, coloca o cupom LADOB que você tem 10% de desconto. E essa aqui, eu estava devendo uma camisa da Palestina, né? Uma das grandes causas de pessoas como nós, né, Normando e Dani, né? A gente, quem se entende como socialista, comunista, Como ser humano. até isso que eu ia falar, né? Como uma pessoa de bem, né? Já sabe que é uma das causas da nossa vida que estava devendo uma camisa lindíssima, Free Palestine. Tá aqui, lindíssima camisa. Tem lá na Camisa Crítica e tem 10% de desconto no cupom lá do B, camisacritica.com. E, por final, você também pode ajudar a gente mandando Pix de quanto quiser, quando puder, né? Para ladobdorio@yahoo.com e, claro, compartilhar o lado B. Sinto falta da galera compartilhando no Instagram, hein? Pô, galera que ouve, principalmente lá no aplicativo sueco, que dá para compartilhar direto. Pô, diz que ouviu, diz que gostou. Comenta alguma coisa lá pra gente, a Discoteca Verde, como diz o Matias, né? Compartilha lá no Instagram, nas redes sociais, que é legal, porque faz movimentar, a galera vê, a galera lembra. Tem muitos podcasts hoje em dia, né? Então as pessoas até conhecem o lado B às vezes, mas eles querem, pô, tá lá perdido no feed. Então compartilha nas redes sociais, que pra gente é importante. Normando, vamos ao que interessa. A gente estava conversando aqui em off, já temos uma atualização, né? Em tempos de guerra, as coisas são muito rápidas, e hoje em dia, com rede social, a gente fica sabendo na hora. Então a gente tem uma atualização aqui da guerra do Irã de hoje de manhã, né? Teve um recuo do Trump aí quanto à realização de novos ataques. Ele diz que é um cessar-fogo de 5 dias. Pelo lado... Adiamento de ataque de 5 dias. Exato. A linguagem dele, ele não cessa aqui. Ele adia ataque. Exato. E aí, pelo lado dos Yankees, né, do Trump, ele diz que houve uma conversa e que entendeu que dá para parar um pouquinho. Conversas produtivas. É. Não terá. Já os iranianos garantem que o nosso laranjão recuou, porque viu que o Irã ameaçou explodir, né, ataques aí em estações energéticas no Golfo, área ali onde os Estados Unidos Bom têm... português a porra toda. Vou explodir, se é uma baiazinha aqui, vou explodir tudo, tem um monte de amiguinho teu aí. Enfim, essa semana, Normando, a gente completa um mês, né, dia 28, se eu não me engano, dessa guerra. Como é que você está entendendo os rumos dessa guerra? Estou te chamando mesmo para uma análise ampla, porque acho que em um mês a gente conseguiu ver bastante coisa. Não só do lado da narrativa dos Estados Unidos, que é a narrativa que a mídia ocidental brasileira ama, né, fazer. Eu olhei aqui agora, né? Tô logado aqui no computador, a manchete tem a manchete do G1, né? E eu entrei no site da CNN americana. A manchete do G1 é simplesmente a tradução da manchete da CNN. Ipsiliteris. E também do lado do Irã, né? Porque a gente tem acompanhado aí, eu tenho acompanhado, por exemplo, o pessoal da Spam TV, né? Que é o canal de notícias do regime iraniano. E é interessante, para a gente entender também que não é... Tem dois lados, né? A guerra também é de narrativa, muito de narrativa. Como é que você avalia, então, esses ataques e essa resposta do Irã? Bom, então, tem um monte de lado também para analisar, mas vamos começar por um óbvio. Primeiro, é a hegemonia mundial em jogo. Os Estados Unidos ele perdeu a dominância que ele tinha desde o fim da União Soviética, foi perdendo sucessivamente sem que se dar conta, né? E talvez tenha sido confrontado com a ascensão da China, impondo uma multipolaridade que ele já julgava vencida, velha, ultrapassada. A ONU é só para carimbar minhas decisões, né? Foi assim durante muito tempo da Guerra Fria, mas, sobretudo, foi assim depois do fim da União Soviética, que registremos aqui, a gente pode ter crítica histórica ao regime soviético, ter isso ou aquilo, foi o maior desastre para a classe trabalhadora mundial, né, desde o início do século XX, o fim da União Soviética, em matéria de direitos sociais no mundo todo. Essa disputa de hegemonia, como eu disse, ela vai sendo perdida progressivamente. Se você pegar a balança comercial de China e Estados Unidos nos últimos 23 anos, você percebe que, ao longo de todo esse período, o que a China mais exportou para os Estados Unidos foi tecnologia agregada, sobretudo de microchip para cima. E o que os Estados Unidos mais exportou para a China foram grãos. Então,
É o economista. A gente fala muito do Brasil de reprimarização, né? De que a gente cada vez mais importa tecnologia para exportar commodity. Acontece nos Estados Unidos. Acontece nos Estados Unidos. E isso paralelo a um movimento da economia americana de exportação de indústrias, né? Que botou um monte de indústria para a própria China, para o Vietnã, para a Indonésia. Enfim, essa disputa da hegemonia ela vai, né, dar numa reação do império, todo o império em queda, o período histórico mais violento desse império. E vai dar numa reação violenta que tem uma linha geral, né? O Trump não tem estratégia contra o Irã, é outra coisa que eu vou falar mais à frente, mas ele tem uma linha geral que é conter a expansão econômica da China. E aí a intervenção na Venezuela, né, que rapta o Maduro, absolutamente ilegal, o Maduro e a esposa dele, e mata um monte de gente, ela é uma intervenção bandida, criminosa, à luz do direito internacional, mas ela significa o seguinte: não é apropriar do petróleo venezuelano, Impedir é que negar o petróleo venezuelano para a China. Só aí, um parêntese rápido, já deveria ser motivo para o Brasil colocar o orangotango atrás da orelha, né? Porque o maior cliente de petróleo bruto do Brasil, nos últimos 10 anos, é a China. O país que mais compra óleo bruto do Brasil é a China. Não no volume que a Venezuela vendia, mas num volume significativo. Fechando parênteses. Então é um meio que jogo de war, né? Esse estado aqui é meu, aqui você não leva mais. O Irã é um fornecedor importantíssimo para a China também, né? Assim como a Rússia. E o Irã passa a ser o inimigo conveniente para a teocracia racista israelense, né? Já há anos. Internet é uma desgraça, né, para todo chefe de Estado. Você pega falas do Netanyahu fácil hoje no Google, de 2010 e 2012, dizendo que se não atacarmos em um ano, o Irã terá uma ogiva nuclear. Deve ser o programa nuclear mais incompetente e lento do planeta, né? Porque em 20 anos eles não produziram essa ogiva que era iminente em 2010, em 2012. Isso é uma balela, que por trás da qual está o plano racista e expansionista do Netanyahu da grande Israel. É tão desavergonhado que ele foi a público o ano passado, em meados do ano passado, depois do já consumado genocídio em Gaza, e mostra um plano de expansão de Israel com mapa do Oriente Médio, em que Israel não só reocupa o Sinai, curioso que o Egito ficou calado até agora, como ocupa todo o Líbano e parte significativa da Síria. Além, é claro, da Cisjordânia. Não à toa, em relação aos ataques iranianos, atacam Beirute. Exatamente, não à toa. E várias outras cidades que têm muitas razões de ser em toda a Península Arábica. Então tem uma convergência. Eu preciso negar esse petróleo à China, eu preciso refortalecer a aliança com Israel, que é estratégica para mim ali, que é a grande colônia operativa, né, a teocracia israelense, e eu preciso desviar a atenção dos arquivos da pedofilia. Isso. Né? Tem um cenário interno que é importante. A gente não pode nunca... Não tem a dimensão, talvez, que a oposição americana diz, que foi só para isso e tal. Mas é conveniente para isso também. E aí tem a própria evolução política interna deles, que é muito ruim, cara. Repetindo teu não à toa, não é por acaso que eles agora, no ranking das democracias do Instituto Liberal, não é nenhum instituto marxista e tal, o Brasil, pela primeira vez na história, está mais cotado democraticamente do que os Estados Unidos. Né? Eles estão numa debacle institucional significativa que vem se aprofundando. Teve a carta lá do Clinton, do Obama, né? Que estamos com 250 anos da nossa democracia. Se a gente perder agora, vai perder para sempre. O Trump tem um perfil totalmente autocrata e conseguindo, né, com a sua maioria pequena, mas suficiente, no Congresso, tá corroendo o sistema americano por dentro. Sim. E aí, cara, tem vários detalhes nisso, internos, que são importantes. Um é que eles não têm uma legislação federal, não têm uma justiça eleitoral, cada estado regra como vai fazer a eleição. Uma guerra agora de gerrymandering, né? Que o gerrymandering é o poder que o estado tem de desenhar os distritos. Então você desenha o distrito de tipo, você pega uma comunidade negra grande que vota democrata, ao invés de ter um distrito ali, você divide ela em 4, deixando uma maioria branca em todos. Então, ao invés de eleger um democrata ali, você elege 4 republicanos. Teve no Texas,
O Trump, não, o Texas fez, Muito cara de o Trump está incentivando obrigando os governadores republicanos a fazerem Sim. O primeiro isso. a fazer foi o O Texas. primeiro a fazer foi o Texas. Quem diria? E em retaliação, a Califórnia fez uma É. pró-democrata e estados democratas, de maioria democrata, Vai estão bem a fazendo. democracia lá, então. Então, hein? o gerrymandering sempre foi uma questão. Se você estuda sistemas políticos, a questão do distrital Sim. puro, sempre vem uma ressalvinha lá, uma notinha, ó, tem o gerrymandering, porque quem desenha o distrito tem o poder. E nos Estados Unidos isso era sabido, mas não era tão na cara. Cara, O Trump jogou na superfície. É, Também, por acaso, na época do governo Fernando Henrique, uma das pautas dos liberais no Brasil era o fato de distrital misto. isso. O governador da Califórnia ele vem comprando uma briga interessante, que Eu sou é provável candidato democrata. provável candidato, né? Inclusive recebeu Pedro Sanches, o premier Cara, espanhol. Oregon é um dos maiores PIBs, né, do mundo, né? Equivalente a Os Paris, ele é G8. G8. E, Não é pouca coisa. e respondeu redesenhando seus distritos também para compensar, né? E aí judicializar, evidentemente. Mas enfim, é uma zona. E detalhe, né? Quando a gente teve aquela roubalheira na Flórida feita pelo irmão pelo Jeff Bush, né? Jeb, para manipular o resultado no papel da eleição contra o vice do Clinton, que é o cara do Al Gore. É do excelente documentário e aquele que foi destratado por Bolsonaro no primeiro encontro. Do Manso Federal Bolsonaro falou, não, a gente quer te dar a Amazônia. A gente quer fazer negócio na Amazônia. Não, mas ele foi destratado quando o Al Gore falou que era amigo. Assim foi. Falou que era amigo do Mink. E aí o Bolsonaro já mandou o pé no peito, dizendo, não, aquele era um bandido, era inimigo, etc. E tal. E o Al Gore ficou também, né, com cara de paspado. Mas naquela eleição, judicializaram, teve uns 9 dias de impasse depois da eleição, em que a coisa ficou feia, e os dois partidos se reuniram no Salão Oval, o Clinton chamou, o Bush pai chamou, escuta, vamos parar com essa palhaçada que a gente tem uma aparência de democracia, somos uma plutocracia. Isso aqui é governo de rico. Mas temos uma aparência de democracia que a gente tem que manter. Isso foi pra casa do cacete, não existe mais isso. Eu lembro de um meme na época, nem tinha meme, né? Acho que a palavra meme veio depois, mas você recebia um vídeo assim, que eram os caras tentando votar e você não era na internet e não conseguia apertar, né? Acho que era votar no Democrata na Flórida, né? Aí você, quero votar, você quer votar em quem? Era o Democrata. Você apertava, ia para os republicanos. Aí você não conseguia apertar. Lembro perfeitamente desse meme. Já tem uns 20 anos. 26 anos. 26 anos. E aí, cara, de lá para cá, os caras perderam institucionalmente. E, desesperados por uma atitude, eles fizeram um erro de avaliação, bicho, sem brincadeira, a história se repete como tragédia, né, dizia o Carlos Henrique. Eles fizeram um erro de avaliação grotesco com relação ao Irã, que é o mesmo, guardadas as proporções, que os nazistas fizeram com relação à União Soviética. A análise de conjuntura da Alemanha, de 1941, é que a União Soviética tem um regime podre, impopular. Vai cair podre. Tinha até uma figura de linguagem. É um prédio podre que, se a gente der um pontapé na porta, vai desmoronar. Né? Porque fez expurgos, não tem mais militares profissionais capacitados, prenderam todo mundo, mataram todo mundo. A alemã é muito mais poderosa. Exato. E erros assim grotescos. Tem um economista, o Adam Tooze, né, que fez um livraço sobre o preço da guerra. Tipo, a subavaliação que eles fazem da economia soviética é tipo de 1 para 3. Produzem 1 milhão de toneladas de aço ano, e a União Soviética está produzindo o triplo disso. E para além dos fatores concretos, né, de erros concretos de avaliação, a Rússia nunca tinha perdido uma guerra em seu território desde o Império Russo, né? E aí o povo russo, você podia odiar o regime do Stalin, podia ter expurgo, o cacete, na hora que invade, é a mãe Rússia, né? Como o Irã é a Pérsia. A Pérsia não foi colonizada, gente. Alguns comentaristas têm comentado exatamente isso. Os Estados Unidos avaliaram que era um regime Acharam que era o Iraque. que era dar um peteleco na porta, que aí vai ruir. Não, tem lá as manifestações pelos direitos das mulheres e tudo. O Trump ataca e fala, é o momento, tomem o país. Né, como se estivesse chamando os caras a uma rebelião. A festa de exilados, com a bandeira do Irã, da bandeira do Shah, né? Com a bandeira do Reza Pahlavi. Isso. Não, ressuscitam o herdeiro do Reza Pahlavi, que ninguém nunca tinha ouvido falar. Né? Como grande líder. Como grande líder da oposição. Governo isolado. Penetração nenhuma na sociedade do país dele, nenhuma.
né? Rigorosamente nenhuma. Mais de um analista vem falando. Os Estados Unidos, na verdade, salvaram o regime dos ayatollahs. Deram a ele, assim como para Stalin em 1941, deram para ele a sua grande guerra patriótica. Sim. Né? O Weekend Update do Saturday Night Live, que é um quadro de humor tradicional, que é notícias com humor e tal, né? A MTV chegou a imitar isso no Brasil e tal. E foi a MTV, era a imitação do Weekend Update. Que aí o cara fala que trocamos, até agora o resumo da Guerra do Irã, nós trocamos um Ayatollah Khamenei de 86 anos por um de 56 anos com sede de vingança. É interessante você falar sobre isso, né? Porque o Ocidente tenta fazer isso de vez em quando também, né? A inventar umas guerras, né? A gente tem alguns casos clássicos, né? A ditadura argentina, por exemplo, com Malvina, né? Tem outros casos clássicos de tipo, não, a gente precisa de uma guerra para a gente se unir aqui internamente. Isso normalmente no Ocidente não funciona assim, mas interessante. Tem uma charge de 60 anos de idade, juro para vocês, eu vi outro dia, mas eu conhecia de alguns anos atrás. Eu li bastante sobre a Guerra do Vietnã e a Guerra do Vietnã marcou muito a minha infância, né? Vendo na TV. Queda de Saigon. Televisionada, né? 30 de abril de 75, Saigon é um espetáculo, né? A sensação No helicóptero. sensação que eu tinha, os marinheiros a bordo jogamos helicópteros no mar para dar espaço para outro vir com mais refugiados. A sensação que eu tinha era assim, caraca, os americanos perderam. Como é que perderam? Perderam a guerra, literalmente. Tem essa de empate e tal, não, perderam. Né? Guerra não é quem mata mais, quem derruba mais avião, quem toma mais espaço. Guerra é a frase do Clausewitz lá, né, no século XIX. Guerra é quem cumpre seu objetivo ao iniciar o conflito. Eles perderam ali. Inclusive. O O ensina isso. Como no War também. Se não forem 24 territórios, você só tem 23, você não ganha, então. Aí a charge que eu lembrei agora com você falando é que é sensacional. É um cara que tinha feito charges na Segunda Guerra Mundial também. Infelizmente esqueci o nome. São dois camponeses vietnamitas no meio de uma plantação de arroz e uma sombra gigantesca de um bombardeiro B-52 sobre eles. Aí eles olham para cima e um fala para o outro. Eles estão com problemas na sua economia interna de novo. Eu falei Ocidente Argentino, né? Mas vocês entenderam, né? Para também. Hemisfério ocidental. Seria o outro. A gente Eles tentam ser. Eles acreditam que são. Daniel, uma das Ele falou que vai ajudar militarmente no esforço de guerra dos Estados Unidos. Argentina. A poderosa armada argentina. Não, mas Depou, Julián Álvares. O Messi, não sei se vai. O Messi estava lá com o Trump. Não, Messi vai. Vai, mas não está com tanta disposição. Só tá. Tá mal do joelho. A Argentina realmente tem estado muito engraçada, né? É uma pena, né? Mas, enfim, foi uma escolha deles também. Uma das coisas que a gente tem falado também é sobre como essa guerra repercute aqui na América Latina, né? A gente tem visto, por exemplo, um movimento de um arroxo do bloqueio cubano. A gente tem visto a Venezuela ainda sob ataque, embora tenha saído do noticiário. E a nova, né, o novo fato novo tem sido também Equador e Colômbia, né? Tá tendo um conflito. O presidente do Equador é um parça do Trump, parça de... E por incrível que pareça, o da Colômbia não é, né? Que é raro. Mas a Colômbia tem isso, esquerdista. Ponto fora da curva. Tem eleição esse ano na Colômbia, apesar do Petro não ter uma popularidade lá, essas coisas, o candidato favorito é o candidato como é que chama? A aliança do Petro? Alguma coisa patriótica. É o aliança... a Frente Popular na Colômbia. Mas eu esqueci o nome agora. Mas é um senador, que o candidato da situação é favorito na eleição. Então... a Procuradoria Americana, não lembro agora de qual estado, já abriu um processo semana passada contra o Petro, acusando ele de ser traficante, de ter participação no tráfico de drogas e ter sido financiado pelo tráfico na sua campanha eleitoral de 2022, que é a mesma coisa do Maduro, né? Você estender os tentáculos da justiça americana de forma extraterritorial, né? Como você falou, do ponto de vista do direito internacional, é completamente ilegal, é criminoso, mas eles fazem porque eles podem. Né? Pode, porque tem a força militar para isso. Então, eles botam o direito internacional na mesa, né? Exatamente. Aqui, e o Equador, pelo contrário, né, depois dos anos Correia, teve se o lawfare funciona no Brasil, você imagina no país do tamanho do Equador. Então, Correia está exilado na Bélgica, os seus aliados perseguidos dentro do país. E depois que o Lenin Moreno roeu a corda e a oposição ganhou a eleição seguinte. E o atual presidente é um herdeiro de bilionário, o pessoal do xadrez verbal chama de o príncipe da banana, o Noboa, porque ele é filho do rei da banana. E criado fora do país. Nasceu fora do país,
tem a cidadania equatoriana, né, pelos pais, mas nasceu fora do país, criado em Nova York e vizinho do Trump nos Hamptons, que é um lugar de ricaços, da beira-mar. Uma praia horrorosa, né, cinza, mas é o que eles têm. Parceiro mesmo, familiar. Tanto que Trancoso muito pior, né? Não. Tanto que na posse do Trump em 2025, o Noboa estava, né, presidente do Equador. Quem é o Equador no mapa? Na fila do pão, mas o Noboa estava em primeira fila ali, junto com os bilionários da internet. Então é um enclave hoje dos Estados Unidos, né, dentro da América do Sul. Peru, um caos, uma confusão. Tem um presidente por semana. Tem um presidente por semana, eu não sei, eu me perdi depois. Depois do último impeachment eu me perdi, porque já teve uns 3. E com a Colômbia ali do lado, né? E então 2 eleições muito estratégicas na América do Sul esse ano, de países com presidentes, com governos que não estão na influência direta do trumpismo e que se colocam historicamente no campo oposto. Então o Brasil e a Colômbia vão ser eleições, a gente já está vendo no Brasil o que está acontecendo em termos de reposicionamento da imprensa corporativa e o que a gente vai ver aí de interferência externa, né, de todas as maneiras possíveis, e a própria guerra, né, um efeito colateral é de bagunçar o cenário aqui, né, aumentando o preço de combustível, gerando desabastecimento de diesel, e num campo já minado, né, para a eleição. Então, a guerra é má notícia também para o governo brasileiro no momento. E como é que você vê isso aqui, a gente é tão longe mais, enfim, né, no mundo atual, como é que impacta isso, e considerando, inclusive, que o Trump, é isso, assim, é muito doido falar do Trump, porque são coisas que a gente passou anos, né, você é um militante de mais tempo ainda, a gente passou anos falando como se fosse uma grande denúncia, né, e que hoje o Trump fala abertamente, né, a gente não está denunciando nada, gente, a gente não está falando aqui que os Estados Unidos quer intervir na América Latina como se fosse. A gente não leu o e-mail do Pentágono e da CIA e da FBI. O cara vem a público falar, né? Então a gente não é mais denúncia. A doutrina Monroe. A famosa Ele botou o D de Donald na doutrina Monroe, que era América para os americanos. O cara com uma moeda com a efígie dele, né? Sim, Então, comemorativa dos 250 anos. Né? Então, cara, começa por aí. Ele mesmo fala, e isso é uma característica do fascista, né? O fascista assume abertamente os crimes que vai fazer. E o Flávio B, o senador em citatus, né, já está falando tudo o que ele pretende fazer de crime também. O Trump mesmo falou que a bola da vez eram Colômbia e Cuba. Né? Depois da Venezuela, ele falou isso, né, se jactando do sucesso no rapto ilegal do Maduro e da esposa. E aí ele fala que os próximos são Colômbia e Cuba, que ele tem que resolver os 2 problemas. Depois, na sequência da entrevista, se ufanando de que ele vai ser o cara de que vai conquistar, usa a palavra, conquistar Cuba, né? Como se fosse um conquistador espanhol, né, de morrião, reluzente, aço, que vai descer e, não, seus índios, isso aqui é meu. Né? Usou essa. Estabeleceram um grande resort, cassino? O grande bordel dos Estados Unidos, né? O enorme bordel. E ainda falou, na fala dele sobre conquistar Cuba, ele fala, não, porque tem praias belíssimas, tem lugares belíssimos, aquilo tem uma vocação turística que é para nós, não é para eles. E a bola da vez, dessas 2 bolas da vez, é o Brasil, evidentemente. Tem um detalhe ruim para a gente, né? Que a eleição brasileira ela vai se dar 10 dias antes da eleição de meio termo norte-americana. Segundo turno. Né? O segundo turno. Então a definição da presidência da República muito provavelmente vai ser 10 dias antes da eleição de meio termo. A eleição de meio termo deles, por sua vez... É meio de mandato, né? De meio do mandato do parlamento, em que, em condições normais de temperatura e pressão, o Trump tenderia a perder a maioria nas 2 casas, né, do Congresso. Como perdeu em 2018. É uma medida para 2018. Popularidade, né? Dá mais ou menos a temperatura. Mas aí tem alguns fatores, é claro, política e eleição é filme, não é fotografia, né? Mas tem várias, né, circunstâncias que podem determinar um resultado diferente do esperado de todos os lados. Mas tem uma em particular que pode causar muito desgosto para a gente e para a América Latina como um todo, pelo menos a América Latina que ainda está fora do escudo das Américas, né, que até lembra o míssil antigo soviético que o Saddam usava, que escude, né, que escude bêbado não tem dono.
né, que era ótimo. Esse pedacinho da América Latina que ainda não tem um domínio direto, ofensivo, com os legionários do Império tomando conta, pode resistir, mas pode ser muito afetado por um fator que une, né, as diferenças políticas norte-americanas, que é a política externa para a América Latina. Né? A diferença entre os democratas e os republicanos para a América Latina é que uns pedem por favor e o outro desembarca tropas. Daquela charge, É. né? Os republicanos mandam um míssil, os democratas mandam um míssil com a bandeira LGBT. Isso, exatamente, com a bandeira do arco-íris, né, no bombardeio. É exatamente isso. Não precisamos muito longe. Né? O Biden, enquanto vice-presidente do Obama, foi o responsável pela operação que grampeou o escritório da Dilma. Né? O eterno chanceler, o Celso Amorim, gênio da raça, que a gente não valoriza. Os 2 livros dele recomendo, são muito bons, né, sobre o período, um deles sobre a diplomacia brasileira em geral, o outro sobre o período dele no Itamaraty. Ele sempre fala, né, que quando saiu aquela capa do Corcovado, do Cristo Redentor decolando como foguete, na capa da The Economist, ele viu aquela edição e falou: ferrou, Estamos no alvo. ferrou, viramos alvo dos caras. Né? Então é assim. Isso pode ainda reatar os laços estremecidos da política americana contra a gente? Pode. Né? Tem muita coisa para acontecer, mas uma das possibilidades é termos os Estados Unidos unidos contra o governo do PT e contra os trabalhadores na América Latina e interferindo frontalmente na eleição brasileira. Interferindo como fez, por exemplo, em Buenos Aires, né? De dizer, olha, se vocês não votarem no Milei, né, nos candidatos do Milei na eleição parlamentar, na última, Vai ter o resgate. não vai ter resgate e, em contrapartida, eu coloco na mesa 40 bilhões de dólares aqui se vocês votarem e derem maioria para o Milei. Muita coisa parecida, daí para baixo. É mais do que compra de votos. É compra de chantagem. De um país. Não, é chantagem, né? Agora, tem uma coisa... Mas tem uma coisa que pode complicar esse meio de campo para o Trump, que é realmente o atoleiro do Irã. Né? Não é um Vietnã, do ponto de vista de botar tropas e tal. Ele deslocou, inclusive, uma divisão de fuzileiros em 2 navios, um navio de assalto, né, que é equivalente aos porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, e uma divisão de elite, que é o 82, lá da Easy Company e tal, tradicional, de paraquedistas. Deslocou por motivo político, não vai fazer nada com essas tropas, não vai entrar, no máximo, uma operação anfíbia e aérea para tomar ali o litoral do Estreito de Hormuz, eu acho muito improvável. Se ele botar a tropa em terra, vai começar a chegar caixão dos Estados Unidos. E isso Aí, Pai de família. a guerra é popular enquanto ela é videogame. Exatamente. Quando é drone. É videogame. Mas Quando começar a chegar caixão, Saco preto. Começar aí o pai de negócio família, complica, aqueles como vídeos complicou no Vietnã. Exatamente. Começar a ver os pais de família jovem. Nossa, tão jovem, foi lutar pelo país e volta Mas- sem braço, sem perna. Ainda assim, tem um problema, e ainda que ele não coloque tropas, tem um problema internamente para ele com relação ao Irã, é que não tem objetivo, bicho. Sim, o objetivo era a troca de regime. Não vai rolar. Né? E uma operação bélica sem objetivo, ou já assumidamente, né, declarado que você não vai alcançar aquele objetivo, ela perde a razão de ser. Ele vai em algum momento, parece próximo disso, né? Cantar vitória por algum motivo. Ganhou, acabou o jogo. Ganhei, acabou, eu vou levantar. Mas é um... Tentou agora. Exato, é um método mesmo. Não trocou regime, mas matou não sei quantos etolais, e aí atrasamos o programa nuclear que ninguém sabe que tem, se tem ou não. Agradaram o parceiro da região e vambora, e ganhamos. Tá, agora Destruiu a um gente monte tá de saindo. infraestrutura Você quer e brincar, dobrou brinca o custo sozinho disso. aí, né? É capaz. Outra pergunta, Daniel, desculpa que eu tô te atropelando aqui nas perguntas, mas é que eu gosto muito de conversar com o Normando, porque a gente consegue ter um panorama interessante do que a gente vê na mídia hegemônica, mas com um senso crítico, né, que falta muito na mídia hegemônica. De vez em quando eles deixam escapar algumas coisas. E eu queria saber de você, Normando, da Europa. Me parece que o papel da Europa, pelo que eu tô lendo, a Europa está ainda tateando o que fazer, porque... Primeiro, né? É bom lembrar, a Europa está mais próxima do Irã do que os Estados Santos Unidos. jogou um míssil em algum lugar, a 4 mil quilômetros, a ilha de Diego Garcia, a 4 mil quilômetros do Irã,
Se for pro outro lado, Exato. Cara, O cara quebra um vidro lá na Espanha, caramba, quatro. A Espanha, inclusive, que tem sido vocal. Eu fiz uma conta de que chegava em Berlim. E depois já vi uma matéria no New York Times dizendo que não, alcança Londres, se o Irã quiser. Então, e aí a Europa tá tateando, a Europa como bloco, né? É o bloco Europa. A Espanha tem, enfim, sido mais sensível a isso, tem um governo de esquerda e tal. Como é que você está vendo o papel da Europa? Andou relutante em abrir o estreito, não vou lá, não, deixa os caras lá. mandou um vai lá pros Estados Os Unidos. Estados Unidos falou para vocês são uns covardes, né? Aí somos. Vai lá. Não, Tô de boa aqui. É aquele vídeo do Porta dos Fundos, do Rafael Portugal, né? Que o cara vem brigar na essa aí tá brigando, você não, você é covarde, eu sou, tô aqui também. Eu vou ver na rua pra apanhar? Eu não vou nada, né? Como é que você tá vendo aí a Europa, que a gente tem falado sobre isso também nos últimos anos, tem ficado pequenininha, né, cara? A gente tá vendo o tamanho verdadeiro da Europa, geográfico, né? Nesse momento histórico, né? A Europa tá muito pequenininha, tá fazendo... A do Reino Unido hoje é menor do que a da Índia. Olha aí. E aí, Reino Unido que nem tá fazendo... Caralho, eu vivi pra ver isso, cara. Ó, isso é maravilhoso. Que Reino Unido que nem faz parte do bloco. Não, mas Então, e Política... da OTAN faz, né? Da guerra faz. Comenta, por favor, então. Poderia começar a resposta para você dizendo o seguinte: a gente comenta a América Latina porque somos latino-americanos, devemos nos integrar e a gente tem que se preocupar muito com a América Latina. Mas fora isso, eu não vou falar de terceiro mundo, então eu não vou falar da Europa. Esse continentezinho. Bicho, é um continente decadente em todos os sentidos, economicamente, socialmente, historicamente, né, geograficamente, politicamente. A desimportância. Com as sanções à Rússia, por causa da guerra da Ucrânia, Não, é uma loucura. dobrando os preços de energia e fomentando a extrema-direita, que surfa no discurso. E uma coisa é seguida da outra. O Jeffrey Sachs, né, naquele discurso no Parlamento Europeu, por acaso, foi em sessão em Estrasburgo, ele é provocado sobre isso, ele fala, escuta, vocês renunciaram à política externa por 30 anos. Tem 30 anos que a política externa de vocês é de Washington. E vocês agora estão nesse resultado. Né? Cara, a coisa mais absurda, que mais sintetiza isso, para mim, duas imagens. Uma de um fato histórico e que, infelizmente, a gente não tem imagem. A Alemanha financia 2 gigantescos gasodutos russos sob o Báltico para ter gás de graça, né, quase de graça, a preço de custo, na Alemanha. Nord Stream 1, Nord Stream 2. Os americanos vão lá e explodem os dois. É o cadáver em cima da mesa de jantar, com toda a Europa reunida ao redor, e fica por isso mesmo. Ninguém fala um ai. Ainda no governo Biden. No governo Biden, os democratas. 2022, eu Ou acho. seja, explodiram com a bandeira de... Isso. Né, de forma soft, né? Era humano, foi uma explosão humana. Não, o Trump falaria, fui lá e explodi mesmo. É. No governo Biden não foi obra da inteligência ucraniana. E a Ucrânia vai sair. A inteligência ucraniana, um palhaço. Atravessar metade da Europa para explodir o negócio no Mar Báltico. A Ucrânia, a inteligência da Ucrânia tem um... Se eles podem ir lá do outro lado da Europa para explodir um Nord Stream, eles podiam ganhar a Rússia. Já tinham matado poucos. Muito mais fácil, pô. Né? Aquele é um momento histórico. A outra imagem veio do ano passado, do final do ano passado, quando o Trump faz aquela primeira chamada de ordem unida e tem a fotografia, bicho, deles sentadinhos. A von der Leyen, Macron, né, o Friedrich Merz. Na primeira fila, assim, ele... Não, pior, no corredor. Corredor. Eles sentadinhos no corredor da Casa Não era nem no oval, não sabe? Não era nem no oval, era do lado de fora, esperando para seu mestre chamar. Os caras optaram pela submissão. Aluno esperando a coordenação. Exatamente, para levar esporro do diretor da escola. E depois o diretor da escola chama e dá esporro mesmo. Então, tem figuras emblemáticas aí que são muito importantes. De novo, né, o Pedro Sanches é fenomenal, tem tido falas. Cara, vivemos tempos tão ruins que o estadista que fala aquilo que ele minimamente deveria falar é excepcional. É o estadista. Vira um puto estadista. Né? Agora, os demais, cara, é rebutalho. O Macron... As falhas. Macron é uma vergonha, cara, mas
o Friedrich Merz. É pior. esse É pior. Porque o Macron, ele tenta, ele é ruim, mas ele tenta evocar aquela coisa da França, do gaullismo. Ele tenta botar, às vezes. Mas eu acho que é isso. Ele bota no cravo e na ferradura. Ele dá uma puxada de saco do Trump, depois tenta colocar a França mas no o Merz- Ocidente. Mas o Merz é ruim de tudo. Ele é ruim de tudo e ele fala, E ele né, com aquela coisa prussiana, como falou, essa guerra não é da Europa, a Europa não vai colocar nenhum navio no Estreito de Hormuz, isso não tem nada a ver com a gente. Leva um esporro do Trump, ele fala, não, nós estamos considerando, pode ser que a gente mande navios, etc. Não acreditem no que eu falei. É lacaio. Além de ser book roto, né? Cara, falando que tem negócio da COP, que falou, Também. esse lugar horroroso. Horroroso. não aguento Berlim é a mais. cidade mais bonita do mundo. É claro, né? Berlim tem Pão de Açúcar, tem Corcovado, tem a porra É toda, uma né? opção alemã, né? A Alemanha resolveu mergulhar nesse campo, né? Não, Ó, na verdade, colocaram em segundo a AfD, né? poderia. A CDU tá governando para a AfD não governar. Pro programa enfim, eu acho que a Europa tem muito poucas opções de jogo para se fazer ouvir, para ser um agente político nesse momento nas relações internacionais externas, por culpa dela própria, né? Cometeu suicídio político, né, ao longo de décadas e chegou nesse estágio. Tem contradições que são insolúveis e a maior delas é como é que responde à ameaça fascista que cresce contra a imigração, dependendo da imigração para se manter viva, porque a Europa está em declínio demográfico, né? Se não tiver imigrante, vai ser uma área de anecúmeno, como se falava antigamente. Não tem atividade econômica e não tem habitação, vai virar um deserto civilizatório. E aí, meu Armando, continuando lá, naquela área lá, mas aí eu queria chamar para as duas potências aí que a gente. Mais a China, né? Mas a Rússia também, por ser estratégico ali também geograficamente, né? Tá bem pertinho. E a Rússia tem uma figura de uma liderança bélica, né? O Putin é um cara que vem. Autocrata também. É, um autocrata não, e é um cara que vem da. Mas é o nosso autocrata? Então. Parte da esquerda brasileira eu falei. Acho Não é o meu acredita caso. nisso. Não, mas eu queria que você falasse um pouco do papel da Mas Rússia. porque você entende bem com o Trump. Pois é, não, é. O regime russo. Aliás, não tem mais problema na Ucrânia, né? Então, Sumiu do noticiário. é isso que eu queria falar Foi da pra Record. Rússia. É o Zelensky que está hoje, né, de manchete, dizendo que espera que a atenção dos Estados Unidos e os gastos militares não esqueçam a Ucrânia. Pô, tá gastando dinheiro aí. O Zelensky, que é comediante, acho que ele foi contratado pela Record, né? Foi bom. Gente, Morreu, né? Como é que tá o papel da Rússia? Como você tem visto o papel da Rússia observando isso? Porque é isso, né? A China e a Rússia me parece observar a Rússia com inclusive tradições, né? Como a gente já falou aqui, do confronto, tá lá com a pendência lá com a Ucrânia, a China sempre observando, né, pacientemente, como se, né, um monge chinês observando, calma, tá cedo, né? tá cedo para Tá falar cedo. dos efeitos da Revolução Francesa. Mal já dizia isso. Como é que você vê essas duas potências? Que a China, como você falou, né? Ela é quem disputa aí a questões econômicas do mundo com os Estados Unidos, e a Rússia, que é uma disputa, como o Daniel falou, né? Não é exatamente uma disputa, né? Que tem negociações ali com o Trump, mas ao mesmo tempo a Rússia me parece que se coloca sempre assim, se precisar a gente entra, a gente vai, né? A gente quer saber, a gente tem essa tradição. O Putin é um cara que vem da guerra, né? Da espionagem e tal. Como é que você está vendo aí o papel Classe da KGB. É verdade. Como é que você vê esses dois observando isso, principalmente a Rússia? Então, eu acho que a Rússia, segundo o maior racional do mundo, e o Putin vive batendo no peito para dizer que a tríade nuclear deles, que são submarinos, mísseis balísticos e bombardeiros, é maior e melhor. Ele afirma o tempo todo do que a Não norte-americana. basta você ter ogiva, você tem que conseguir jogar ela na cabeça de alguém. Então tem que ter míssil e tem que ter submarino. Não adianta ter só E ogiva. os bombardeiros, Diz bombardeiro. né? Eles falam que eles se seguram. Agora, E ninguém paga para ver. a bomba atômica ela serve na prateleira, né? É a arma do diálogo. É a arma do diálogo, exatamente. A Rússia, né, ela tem uma parceria com o Irã, longa. O Irã forneceu
e testou vários modelos de drones na guerra na Ucrânia. E forneceu licença de fabricação. E soldados também, se eu não me engano, não teve isso? Não, teve vários países, mas o Irã... Teve não? Não. Coreia do Norte teve. Coreia do Norte teve Coreia do muito, Norte um teve. contingente grande. E lembrando, né, os dois não fazem fronteira direta, tem um corredorzinho que é administrado pela Rússia entre Armênia, Armênia e Azerbaijão, né, que é o corredor, esqueci o nome, mas Inclusive, as províncias do extremo norte do Irã se chamam Azerbaijão Ocidental e Azerbaijão Oriental. O Azerbaijão original dois- é no Irã. exatamente. E esse corredor é um barato porque ele é reconhecido internacionalmente como território russo. Mas tirando esse corredor, os dois se comunicam pelo Mar Cáspio, né? Então tem seguidas sem saída. trocas. É um mar sem saída. Os porta-aviões americanos não chegam lá, assim como não chegam no Lago Paranoá. O Eduardo Bolsonaro, se fosse aula de geografia, saberia disso. Mas, enfim, eles trocam bastante e estão trocando, sobretudo, informações. Tem fundo de verdade, não é exatamente aquilo que a mídia ocidental publicou, mas tem fundo de verdade na história de que, sim, os russos têm fornecido, e a China também, informações de localização de alvos, né, com precisão para o Irã. Porque, assim como a bomba atômica, um míssil de médio e longo alcance, ele é muito fácil de ser abatido, porque aumenta o tempo de voo, aumenta o tempo de reação antimíssil. Mas o míssil para atingir Israel, não, né? O Irã atingiu agora os estoques de ogivas nucleares de Israel, A usina de Mona. que Israel diz que não tem ogiva, né? Estima-se que tenha cerca de 90. Não são bis. Não sei que... Não, Não, é um programa não declarado. É. Um programa não... Tipo, o que acusam o Irã de fazer É, é o que Israel fez. Normalmente é assim. O nome poético das ogivas é maná, porque caíram do céu, Exato. botaram ali São e tal. bis. É o único teste nuclear não acreditado, né? Não reclamado. É o teste da Ilha de Vela, no litoral, acho que leste africano, que possivelmente foi um teste conjunto de Israel com o regime do apartheid da África do Sul. Né? E ele não é reclamado. Tipo, não foi ninguém. Explodiram uma ogiva nuclear, ninguém sabe quem foi. E várias relações da Organização Nacional Mundial de Controle da Energia Nuclear não reconhecem o teste. Dizem que não existiu. Não está lá no relatório. Então, isso foi um gol significativo nessa guerra. Eu acho que o objetivo mais importante do ponto de vista político, ideológico, não necessariamente militar, porque é difícil que tenha danificado as ogivas e tal. A ogiva, por si própria, ela é um globo muito reforçado. O dispositivo para fazer disparar é outra coisa. Você vai danificar, etc. E tal. A ogiva não. A ogiva é como se fosse um cofre metálico muito denso, né, que dificilmente vai ser danificada. Então, dano bélico desse ataque é pequeno. Agora, o dano político desse ataque é significativo. A China... 24 horas depois, o Trump tá Exatamente. falando que tá conversando. Chama para conversar e tal. O Netanyahu, né, deu uma declaração falando nada de Dimona, mas fala que foi a pior noite da guerra, né, logo em seguida. Então, para a Rússia, isso está sendo o que a Guerra Civil Espanhola foi para os fascistas, para significar ao mundo. Não foi um grande campo de teste de armas, que muita gente fala isso. Os historiadores espanhóis ficam furiosos quando falam isso. Né? Realmente não foi. Mas, por exemplo, a destruição de Toledo, a destruição de Guernica, significou, olha, o poder aéreo pode fazer isso. E isso deu terrores às potências ocidentais, que resultaram na covardia do Acordo de Munique, em novembro de 1938. Agora, o que está sinalizando para a Rússia e para a China é meio que o oposto disso. É tipo, os caras não são isso tudo que eles falam, né? Nós estamos detectando informações, nós estamos tirando aprendizado, e é muito fácil derrubar eles com armas muito mais baratas. O fato é que... É o drone de 30 mil dólares destruindo um míssil de 5 milhões. Não, o Patriot de 5 milhões sendo disparado para pegar um drone de 30 pegar um dono de 30 mil dólares. A tecnologia de informação, ela ficou, todos nós somos testemunhas disso, cada vez mais barata ao longo do tempo, né? E no meio bélico a Ucrânia demonstrou isso. A guerra na Ucrânia, não a Ucrânia em si, né? Então, tem problemas estratégicos, porque a guerra na Ucrânia foi o cancelamento de uma iniciativa chinesa de longo prazo, importante. O porto de Mariupol
era um investimento chinês, tanto que o Putin, antes de atacar Mariupol, ele vai pedir licença ao Xi Jinping, ele vai a Pequim conversar, e era uma das principais saídas da iniciativa Cinturão em Rota para o mercado europeu, para a China desbordar no mercado europeu. A guerra no Irã, evidentemente, contraria a China, contraria interesse estratégico. Agora, a China, aquilo que você estava falando do mal de brincadeira, que a gente sempre lembra dessa frase, a China planeja para 50, 80, 100 anos. A China não está preocupada com 2027, com a eleição do Trump, né? É indiferente para ela. Tem partido republicano e democrata. E tem um detalhe, a China e a Rússia estão desmoralizando na comunidade militar internacional os Estados Unidos. O que aconteceu essa semana com o lançamento do míssil para demonstrar o alcance? O que aconteceu com o caso de 2 abates, F-35 e F-15E? O F-15E tudo bem, um avião de 40 anos, mas, super repaginado, modernizado, etc e tal. F-35, la creme de la creme, é um programa super corrupto, né? Talvez o programa mais corrupto da história da aviação americana, o do F-35, um programa que ele exportou, né, para o Japão, para a Grécia, para a Turquia. O Erdogan, que está batendo nos Estados Unidos, pulou fora do programa com 5 sucatas, né? Ficou com 5 aviões na Turquia, só a casca, só o motor, porque os Estados Unidos boicotaram quando ele tomou posições e estão lá abandonados. Claro que vão copiar muita coisa da tecnologia, da estrutura, mas da aviônica eles não têm nada para colocar no avião. E o Irã abateu um F-35, abateu um F-15E, e a China fez segundo se comenta, com informações russas, os 2 abates, e a China desmoralizou a força estratégica dos Estados Unidos. Os bombardeiros B-2 Spirit, que é a asa voadora, tem aquele formato futurista e tal, né? Era para ser 21, mas o John Travolta derrubou um num filme aí, há uns 20 e poucos anos atrás, Broken Arrow, aí sobraram 20 só. Esses 20, cada um vale uma fortuna e tal, são supostamente invisíveis ao radar. Eles têm uma superfície que é multifacetada e aí o sinal do radar não consegue. Bate. Isso foi uma coisa meio descoberta na tentativa e erro lá nos anos 40, mas é isso. O que aconteceu essa semana? Os B-2 foram fazer um lançamento de mísseis contra Teherã. Eles fazem standoff, longa distância. Chegaram até o limite do Mediterrâneo Oriental, o litoral do Líbano, de lá disparam e voltam. Beleza. A China desenvolveu uma inteligência artificial pegando dados de vento, de termodinâmica, de rota mais provável dos aviões de reabastecimento, mapeou toda a rota desses B-2, rota e horário dos B-2, desde que saíram da Ilha de Ascensão até passar pelo Mediterrâneo todinho e ponto de lançamento. Para provar que fez isso, a China botou na internet o áudio da conversa dos pilotos com a base na perna de volta, que na perna de ida é silêncio rádio. Na perna de volta, os caras falando, X galões de combustíveis e tal, o míssil foi lançado tal coordenada, parará. A China gravou essa conversa, que teoricamente é toda encriptografada e vai via datalink, né? Não é rádio, é datalink. E botou na internet. Olha só, os caras usaram a rota tal, na hora tal do dia tal, para bombardear Teherã, deram meia volta no ponto tal e foram conversando de volta. E a conversa está aqui. Cara, isso é desmoralização. Você pegou a arma estratégica, fora os mísseis de submarino e fixos, é a arma estratégica mais de ponta que a Força Aérea Americana tem, né, para atingir um alvo estratégico deles. E a China disse o seguinte, olha, desculpa, era invisível, né? Eu não sabia. A gente sabe onde tá. Normando, é muito bom esse papo de geopolítica. A gente pode esbarrar com ele daqui a pouco mais, mas eu quero trazer um pouco agora, mudar um pouco do assunto, para a gente falar do Brasil. A gente vai viver aí mais uma eleição, né, presidencial, que promete ser uma eleição de alguma forma bastante parecida com em termos de voto, né? Eu acredito que vai ser bastante parecido com o que a gente viveu em 22. A sociedade, o Brasil está polarizado, né? A sociedade o Brasil está claramente dividido mesmo. Como é que você está observando o contexto? A gente já trouxe, né? O contexto internacional bate no contexto nacional, na economia,
na política externa. O Trump está de olho no Brasil, se vai tentar ganhar pela urna, se não conseguir ganhar pela urna, vai tentar ganhar de alguma outra forma. Mas também temos os contextos internos aqui. Como é que você vê? A gente já vai começar aí agora, abril, já começa os políticos a se descompatibilizarem, né? O Cláudio Castro está Está renunciando hoje. renunciando hoje para não ser caçado. O Eduardo Paes renunciou sexta-feira. Exato. Então a gente já começa aí uma pré-campanha, né? Como é que você está vendo isso? O que que você espera? Cientista político não faz previsão, né? Mas a gente, com o histórico que a gente tem visto, as fotografias que a gente tem visto, a gente consegue ter ideia de algumas coisas, né? O que que você espera, além de ser o inferno, o que que você espera dos próximos meses, principalmente na campanha nacional, né? A gente está falando aí do governo Lula, bota o velho de novo lá para brigar, para chamar todo mundo, para fazer a coalizão, para fazer a frente ampla. Enfim, um cenário muito parecido com o 22, mas agora com a caneta na mão, com algumas coisas que andaram, com outras que não andaram, com o Congresso, né? Que foi esse caos nesses últimos 4 anos. O que você acha que vem por aí, considerando a candidatura do Flávio Bolsonaro, principalmente, como você falou, que é um político, que é um Bolsonaro, né? No nome, inclusive, e no jeito de pensar, mas que é um político que tenta se mostrar diferente do Bolsonaro, principalmente internamente, ali no diálogo entre eles, né? O Flávio tenta ser um cara, ou tenta mostrar isso pelo menos, que consegue dialogar ali com os outros braços do bolsonarismo, mais do que principalmente o Eduardo e o Carlos, né? Os outros herdeiros. A Michelle, já saiu coisa da Michelle hoje também. Isso vai ser interessante ver, né? A sabotagem interna acho que vai acontecer. Como é que você está vendo isso tudo? Jair Bolsonaro preso, né? Morre, não morre. E aí pode ser que saia aí a domiciliar. Me parece que tá na bola, tá perto, né? PGR deu parecer favorável. Tá perto mesmo, enfim. Aí questões políticas também. Como é que você vê isso tudo? Bom, vou começar pela bandidagem, tá? Não vou começar falando o seguinte, parodiando o Churchill de novo, aquele, né, imperialista empedernido e anticomunista ferrenho. Esse ano vai ser de sangue, suor e lágrimas, daqui até outubro, até o final de outubro. Eu acredito que a gente ganha. Eu acredito que os trabalhadores vão ganhar essa eleição. Tá? Não é o PT, não é o Lula. O Lula, sim, é o candidato imbatível, né? Não tem possibilidade da gente imaginar outro nome, salvo acontecendo um desastre muito grande. Mas acho que são os trabalhadores que vão ganhar. E olha, estou falando isso sendo muito cético com o grau de consciência de classe que a gente tem, com o grau de alienação, né, que é a internet, que as novas mídias, né, fomentam bastante. Mas ainda assim eu acho que vamos ganhar. Vai ser muito duro, vai ter o apoio direto dos Estados Unidos. Para mim, houve uma virada de jogo, né? Uma tecla que foi ligada com relação à mídia hegemônica. A mídia hegemônica estava tentando parecer, né, neutra, falar dos dois lados, etc. E tal. Chega um momento em que ela assume que o candidato é Flávio Bolsonaro. Isso vem a contragosto deles, da mídia hegemônica, do capital, da burguesia, etc. E tal. Do mesmo modo que em 2018 Jair Bolsonaro não era o candidato deles, né? Mas eles assumiram, eles bateram na mesa. Vão fazer todo o possível para demonizar de novo o PT, despertar o antipetismo, que foi o ovo da serpente do fascismo brasileiro, e vão trabalhar muito nisso. Essa virada de chave, para mim, está implicada numa primeira operação da Polícia Federal, né, que começa a puxar fios, que vai envolver a mídia hegemônica e que acaba no Banco Master. Aquela operação do final do ano passado, isso não, outubro, novembro. Acabou no culto. Que vai na parte nobre do crime organizado, digamos assim. Exatamente. Porque, cara, a Faria Lima, todo mundo fala Faria Lima. Faria Lima é escritório de corretagem de investimento internacional. Quem está por trás da Faria Lima, do grosso dos escritórios da Faria Lima, não é o capital brasileiro. Faria Lima apenas
É um bando de corretores. Ela Intermedia. ia falar especula, mas pode ser. Também, em nome dos caras. E assim, Faria Lima tem 60 e poucos escritórios de 60 e poucas corretoras internacionais que são operadores do sistema, atuam, etc. e tal. Desses 60 e poucos, foram 40 e poucos escritórios revistados, encontrando laços de muita gente, sobretudo da burguesia e muita coisa do conglomerado Globo. E aí, quando chega no Banco Master, você tem uma triangulação que muita gente está fazendo já, não sou só eu, entre Globo, Nubank e Master. Se puxar os fios, não para ninguém nessa história. É tudo bandidagem mesmo. Falar que banqueiro é bandido é chover no molhado, né? Mas é outro tipo de bandidagem. Não é a bandidagem... Dobrou a aposta, né? Não é a bandidagem do André Esteves da vida, né? Que, né, mafioso, tanto quanto o Vorcaro, né? Mas tinha uma diferença. Antigamente, um grande amigo meu de São Paulo falava o seguinte: Normando, sempre, advogado, sempre fico impressionado com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Porque tudo que o TJ do Rio faz de bandidagem, né, de corrupção, o TJ de São Paulo também faz, mas o de São Paulo guarda as aparências, sabe? Faz num chá com família quatrocentona, etc. O Rio faz às claras, todo mundo sabe. A diferença é mais ou menos O essa. Rio, Trump, São Paulo é o Partido Democrático. Tá vendo? Boa analogia. Excelente analogia. Boa analogia. Excelente analogia. Serve, inclusive, para os governantes também. Também. E com a ressalva que a Flávia Oliveira fez de que não existe bolsonarista comedido, né? Claro. Mas, enfim, os caras assumiram agora a candidatura e é vital para eles, para os interesses econômicos deles imediatos e de médio prazo, que o PT não se reeleja. Porque senão as operações vão continuar. Aí pode até se agravar. Pode se agravar, pode puxar muito mais gente aí que está roubando dinheiro. Está roubando dinheiro não é só do governo, porque os banqueiros roubam dinheiro do governo com os juros da dívida desde que acabou o overnight, né, para garantir o rentismo, esse pacto horroroso que a gente tem de manter, né, a burguesia como dona do dinheiro público no Brasil. Mas é para além disso, é expor as bandidagens deles mesmos, estrito senso. E aí é interesse político deles de manter o seu lucro e de derrotar o PT. A gente não está falando mais de 6x1, de apropriação da mais-valia. Não, é de manter o lucro das operações ilegais que, né, a classe dominante faz no Brasil. E o Banco Master, o caso do Banco Master, a gente ainda nem aprofundou muito, a gente até quer trazer gente que esteja, jornalistas que estejam, pessoal do ICL, pessoal Então, do mais por dentro das Percept, que minúcias. estão mais por dentro das minúcias, porque a gente até tem debatido isso, né? Me parece que a grande mídia quer tratar como se fosse uma Lava Jato 2, né? Um espalha-brasa, né? Tem foto do Lula no diagrama lá do Vorcaro. Voltou até a Estrela do PT. André Sadi, PT da Bahia. PT da Bahia, né? André Sadi. Estrelona do PT. E o Lula do lado, assim, bem pertinho. A André Sadi baixou o Dallagnol nela, né? Botou lá o PowerPoint. Umas coisas mais vexatórias, mas também não espero nada aqui. Eu lamento apenas para quem espera. Tem uma galera que espera da Globo muita coisa, né? Eu não espero nada, mas enfim. E a gente sabe que a mídia está tentando colocar na conta do governo, né? Na conta do PT, na conta do Lula, porque o Vorcaro viu o Lula, né? Porque tinha relações com o PT da Bahia, a gente viu lá o PowerPoint. Não, o PowerPoint foi só a cereja no bolo, né? Só a imagem, né, que ficou, mas isso já vinha acontecendo antes de ligar esse escândalo, né, como o pessoal tem falado assim, o escândalo da esquerda, né? Realmente, só no Brasil, um escândalo de um banqueiro que roubou 70 bilhões. Financiou a campanha da do esquerda. Bolsonaro e do Tarcísio. E o banqueiro realmente E dava tem ligações- carona para presidente do partido do Bolsonaro, para deputado estrela do partido do Bolsonaro. tem ligações com a esquerda. Realmente incrível. Mas, enfim, eu queria que você falasse disso também, porque qual o impacto disso, e aí volta, acho que é uma forma deles tratarem a coisa da corrupção, né?
o oleoduto, né? Uhum. Do petrolão, né? É isso, né? A gente precisa de uma imagem, né? Do que esse governo Não, tem essa coisa na sociedade do PT, partido de ladrão, não sei o que lá, não sei o que lá, muito forte, uma chancela muito grande da população. Então você reavivar isso, né? Você Isso, você mexe com mas subconsciente. e eles atacam dois lados, né? Porque a imagem do PT ladrão tem um lado da corrupção, né? Mas tem um lado também do PT ladrão que o Lula gosta de que roubem celular. Que esse roubo urbano que defende bandido que rouba carro, Que né? vem para o cotidiano. Exatamente o cotidiano, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? A gente é curioso, a gente abre o Instagram desses de denúncia, né? Ah, roubo aqui na Tijuca. Vota, vai lá, faz o L. Eu fico, caralho, né? E até Eduardo Paes leva, né? Culpa do roubar o celular, até do Eduardo Pois Paes. é. Sobra até pra ele. Você não acha que tem esse risco? E como o governo, não só o governo, né, como um todo, porque acho que o governo vai falar, pô, veio do governo, a investigação veio do governo, né, de alguma forma, do Estado, mas no meu governo, mas os próprios partidos. E como fazer essa ligação, porque assim, o Vorcaro tinha o telefone, era do Nicolas, né? O dinheiro do banco dele investiu, ele, no caso, o cunhado, carona de avião. deu carona de avião. As relações desses caras são com a extrema-direita, todo mundo sabe, né? Dos banqueiros e tal. Como é que faz pra gente não deixar que isso contamine a campanha que tá para começar e que a grande mídia vai tentar fazer, já tá tentando fazer. Não tem como não contaminar, tem como ressignificar. E aí tem dados que são importantes, né, para colocar na mesa. Quais eram as relações e por onde circulava o dinheiro? Por onde circulava a permissividade? Porque o grande amigo meu, Ademar Mineiro, economista, comentando o Banco Master, ele fala, não, mas o sistema de controle do Banco Central foi dizimado, né, com a redução de funcionários, redução de meios, etc. e tal. Sim, isso explica parte do problema. Só que, por exemplo, o controle do fundo de reserva, né, que não é fundo de reserva, né, é saldo de reserva que o banco é obrigado a ter, cada instituição bancária é obrigada a ter, ele é automático. Ele é informatizado em tempo real. O Banco Central, em qualquer laptopzinho de funcionário, acompanha de qualquer banco. E veja bem, o Master, desde que virou banco, ele vira banco em 2019, desde que virou banco até o momento em que foi fechado, ele nunca cumpriu a quantidade mínima do fundo de reserva que o Banco Central determina. E aí vem aviso. Explicando só para a audiência rápida que toda instituição financeira tem que manter os recursos que estão aplicados nela, tem que manter um percentual de reserva mínimo, que ela não pode alienar, emprestar e tal, né? Para que tenha dinheiro de verdade no banco. Porque o seu dinheiro que está no banco, assim, querida audiência, ele não está no banco. Não está na sua conta. O dinheiro que está na sua conta não está na sua conta. É isso. O banco existe para lucrar com os juros de empréstimo de dinheiro alheio. Então, fundo de reserva é isso. É uma parte que tem que ficar no banco e que o Master nunca cumpriu desde 2019. E, estranhamente, né? A gestão anterior do Banco Central, que ficou de 2019 até 2025, por força da lei da independência do Banco Central, porque é independente, né? Não pode se submeter à política, do governo, né? dependendo do governo e tal. Nunca notou isso, né? Não Pois percebeu. é isso que eu estou falando, era apertar uma tecla. Entendeu? Em tempo real eles viam isso. Aliás, notou, chamou para conversa e nada fez. O Vorcaro se reuniu com o Bob Fields III, o Roberto Campos Neto, um monte de vezes ao longo desse período, e nenhuma das vezes resultou em nada, nenhuma prática. Quando estoura o escândalo, e vê bem, aí é mais grave ainda, quando estoura o escândalo é que vem os empréstimos e as aplicações e os negócios com o BRB de Brasília, daquele Quasimodo que dirige o Distrito Federal, né? E daqui do Fundo de Previdência dos Servidores do Rio de Janeiro. 1 bilhão do Cláudio Castro, né? Porque são parceiros. Não, todo mundo fascista, todo mundo bandido, um bandido ajuda o outro, isso aqui é uma grande máfia. Então vamos pegar dinheiro dos trabalhadores e colocar lá. Primeiro, uma coisa, ressalva que tenho feito, e é sempre importante lembrar. Primeira pessoa que bota o dedo na ferida e fala o Master não é honesto e vai quebrar, e a gente não pode botar dinheiro nesse banco, é um representante dos trabalhadores
do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro no Conselho Fiscal do Fundo de Previdência. Antes do Tribunal de Contas do Estado, o cara vê isso, aperta o alerta, e aí é dali que vai o relatório para o Tribunal de Contas do Estado, e o Tribunal de Contas do Estado começa a agir contra o Cláudio Castro. Mas era isso, era uma negociata entre amigos. Ah, você tá com furo aí? Pô, mas esse cara é vital pra gente, é vital para eleger o Flávio Bolsonaro, é vital para manter todo o esquema fascista que a gente ainda tem, é vital para reeleger o Tarcísio, então não podemos deixar esse cara quebrar. Aí pega aquele volume de dinheiro. O Banco Central, no início da semana passada, soltou uma nota dizendo que o sistema financeiro não se abalou. Né? Óbvio. Não houve contaminação. Não houve contaminação, está tudo tranquilo, etc. E tal. Porque o sistema financeiro brasileiro é bastante concentrado e fundado em grandes bancos, que não estavam nessa historieta, ficaram, pelo contrário, ficaram putos porque entraram com cada um com a sua cota de fundo garantidor para tapar o buraco. Agora, esse dinheiro que saiu, por exemplo, do BRB, o Banco Regional de Brasília, que é ligado ao Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, não tem patrimônio para tapar. Você pode liquidar o BRB que você não cobre a dívida que ficou do Master. E no Rio de Janeiro, o mais grave do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro que é colocado lá é que é o Fundo Novo, porque eles fizeram uma repactuação com os servidores, com aposentados e aposentáveis, e foi criado o Fundo Novo. O Fundo Velho cumpriria as obrigações e não seria contaminado pelas aventuras, investimentos e tal do Fundo Novo. E isso foi um quebra-pau, foi uma luta dos companheiros do Serviço Público Estadual. E no Fundo Novo é que saiu o R$1 bilhão, de onde, teoricamente, eles estariam mais protegidos, né, da má gestão. Foi de onde saiu R$1 bilhão para dar para o amiguinho Vorcaro para salvar as aparências do banco. E não dá para deixar de falar, né? Tem um grande elo em comum, que é prostituição, o uso da prostituição como controle político, né, que liga o Epstein, liga Sérgio Moro com a festa da cueca lá em Curitiba, né, através da qual ele teve os desembargadores do TRF4 na mão, e o Vorcaro, né, com festas com 300 prostitutas que não sabiam falar português para não se incriminar, e onde era proibido detetor de metal para impedir que alguém entrasse com celular, mas que era tudo filmado. Todos os aposentos eram filmados. E esses filmes ficaram com ele. Inclusive, é muito importante a gente perguntar quem eram os pastores, senadores neopentecostais que estavam no chamado Surugóspel, né, que estava rolando há tanto tempo. E para fechar, bicho, Flávio Bolsonaro, assim que eu falei isso, acho que um ano atrás sobre o Trump, Flávio Bolsonaro é o melhor e o pior candidato para a gente enfrentar nas urnas. É o melhor para a gente no sentido de que a gente não precisa gritar muito para desfazer a imagem. Não, a imagem dele é de bandido mesmo. A imagem dele é de assediador de mulheres, quebrou um braço no quadriciclo, assediando uma mulher, perseguindo com um quadriciclo uma mulher na praia, na Bahia. Foi Ceará? Né? Não, foi na Bahia. Eu acho que foi na Bahia, enfim. Não, posso estar errado de praia, mas enfim. Era ele, quadriciclo e a mulher. Não quebrou a perna como o tio Ozzy, saudoso e encantado tio Ozzy, só para fazer aventura em quadriciclo. Quebrou a perna dando voltinha para cercar a mulher como se cerca gado. Né? É um misógino, né? É amigo de pedófilos, é racista. Ceará, 2021. Foi Ceará mesmo, né? É que eu me fio naquela máxima antiga de Otávio Mangabeira, né? Que pense no absurdo, ele tem precedente na Bahia. Bahia, né? Aconteceu na Bahia. E, enfim, e também é o pior. Por que é o pior? Exatamente pelo mesmo motivo que ele é o melhor. Essa é a contradição da sociedade brasileira. Porque não adianta falar pro eleitor do Flávio Bolsonaro que ele é bandido, que ele é pedófilo, que ele é machista, que ele manda matar a mulher, que ele protege e tal. Não, o cara vota por causa disso. Né? Então essa é a cisão que a gente vai ter que enfrentar. Mas eu confio que a gente ganha. Agora vai ser sangue, suor e lá. A gente acho que vai ser um percentual bem pequeno de gente que a gente vai conseguir para lá e para cá, né? A gente já vai ver, vai ser uma eleição, primeiro turno adiantado, provavelmente qual foi 22, com 40 e pouco, com 40 e pouco. 40 alto, com 40 alto. Eu acho que
prevejo, assim, ainda não conversei com ninguém que estude, mas eu prevejo que o votos em brancos e nulos tendem a ser maior no primeiro turno, exatamente porque tem uma turma que tapou o nariz e votou no Lula, que não vai querer votar de novo no primeiro turno, vai falar: vamos ver o que que dá, para mim vai ser a mesma coisa, não é o Jair, né. É. Essas pessoas a gente vai Tipo a gente, conversar. tipo a gente que não vai querer votar no Eduardo Paz no primeiro turno. Parecido, só que por outros motivos. Me põe na lista, por favor. Não, me põe na lista. nesse caso sim. Mas é isso. Apesar do cara. Vasco, apesar do Vasco. Foi, cara, tipo, eu acho que tem Primeiro prefeito rubro-negro do Rio de Janeiro desde a fusão. Eduardo Cavalieri, vem aí, Agora. 31 aninhos. Isso não pode ser bom. Flamenguista de 31 anos, né? Flamenguista de 2019 pra cá. Desde 2019. Não acompanhou o Flamengo. Descobriu o Flamengo. Não acompanhou o que a gente. Cara, vamos falar um dia do Eduardo Cavalieri, meu pai do céu. Enfim, mas voltando, né? Eu acho que a gente vai ver essa fuga de votos da galera que se espontou na pandemia com o bolsonarismo e que falou: vou votar nesse cara aqui, do Lula mesmo, tal, esse ladrão, cara. Essa é uma galera que alguns a gente vai ter que conversar, né? Vai ter que mostrar isso que a gente está mostrando do Bolsonaro. O Flávio ainda é um Bolsonaro, né? Eu já falei isso aqui no programa algumas vezes. Dúvida que apesar dele estar com essa coisa de lobo em pele de cordeiro, né, Mas do moderado e tal, numa eventual eleição dele, o governo Flávio Bolsonaro seria o Bolsonaro 2 com a proxy do Trump 2. E Seria ele vai entrar de pé na porta e arrasar. durante não a conseguiu arrasar. Durante a campanha, ele vai deixar o bolsonarismo. Mostra porque ele é um Bolsonaro. Não tem, aí não tem o Essa que é a dizer. vantagem. Exatamente, não tem muito o que dizer. Eu já até falei aqui no programa recente, assim, já vi a coisa do Flávio bom, de diálogo, político tradicional, já havia isso antes mesmo do Jair surgir como um player nacional. Eu lembro que acho que o Freixo, as pessoas de esquerda falavam: o Flávio sentava, tomava café. O Flávio não era igual o Carlos e o Eduardo. Exatamente, Flávio eu vi isso no Freixo. Ele era um cara que ele conversava com as pessoas. Ele não era ele não era um representante da extrema direita, digamos assim. Ele já provavelmente já era um fascista, mas ele não era um cara que estava ali para isso, pelo menos. Embora, evidentemente, ainda era um Bolsonaro. Isso ele vai ganhando esse corpo e, se você comparar, a comparação Foi muito entre mais um ele operador político muito mais. da família do que o Isso. ideólogo, né? E se você Que é o comparar porta-voz, com o Eduardo com o Carlos, ele é menos tosco. menos tosco. Uns neurônios a mais. Não, é o cara que eu acho que ele foi uma opção. E por isso mesmo o cara com crime organizado, né? Exatamente. Ele tinha esse senso, Exatamente. senta na mesa É e o cara- conversar com o Freixo, era o cara que sentava. Exatamente. Ele é o cara que. Ele acho que Quadrino da Nóbrega. foi uma estratégia dele de falar assim: não, eu vou ser o cara mais voltado para isso mesmo aqui, vou falar de vez em quando as besteiras aqui para encampar, mas. E eu acho que. E aí. A campanha dele, acredito que vai ser desenhada dessa forma, mas é isso, ele vai deixar o bolsonarismo à mostra, né? Ele vai falar as barbaridades. Não tem jeito, ele é um Bolsonaro, tá no sangue, né? Cara, se você me permite uma figura de linguagem, a gente já usou, e até chargista, eu acho que foi a fenomenal Laerte que fez isso. A burguesia brasileira convidou o Bolsonaro para o jantar achando que podia ensinar bons modos ao monstro. E o monstro comeu os convidados. Com o Flávio, a burguesia brasileira está fazendo a mesma leitura, incidindo no mesmo erro, só que ele vai comer os convidados, roubar a prataria e os cristais. Pois é. Eles vão tentar se convencer de que o Flávio é um cara do diálogo, e eu acho que isso, uma hora, vai ficar muito claro que não é bem assim, até porque. E aí entra também as questões dos interesses de quem está por trás, né? Então, vai ser uma campanha bastante difícil. Vamos ver como é que vai se desenvolver, ainda tem bastante coisa para a gente ver ainda, né? As formatações de palanque, vai ser muito importante. A gente estava falando aí do Haddad, né? O Haddad governador do estado, vai mais uma derrota para o Haddad. Isso é muito importante, o palanque. É um cálculo eleitoral do PT acertado. O palanque. Perder de pouco em Perder São de Paulo. pouco em São Paulo, fazer, Importante perder. mobilizar, ter o 13 lá, é importante, infelizmente, Claro né? O próprio Paz, a gente sabe, a gente entende aqui toda a dinâmica, a gente é crítico, inclusive, a essa subserviência do PT de uma parcela da esquerda, né? O pessoal não. Ao Paz de uma maneira muito irracional, mas é entendível que o Lula precise de alguns passos, não vai ter todo, né? Porque o Paz está fechado com os reis, então vai ter parte do Flávio Bolsonaro no palanque, mas vai ter uma parte do Lula, com certeza, né? Vai ter lá, a gente vai ver muito, já antecipa aí muita notícia de Eduardo Paes no palanque sem a vice com o Lula, né? E vai ter isso. E a vice fazendo campanha com os candidatos Exatamente. Então a gente vai ver isso, mas de uma certa forma é importante, porque é mais uma eleição
que a gente precisa defender a eleição do Lula, menos por ideologia ou menos por projeto político, né? Embora tenha projetos interessantes, e mais por necessidade mesmo, né? Para evitar um Bolsonaro Por 2. favor, não votem nazistas. Precisa fazer esse Simples pedido. isso. Evitem o holocausto, só isso. Não é pedir demais, né? Evitem o holocausto. Exatamente porque é isso, né? A gente vai rondar pra gente o espectro do Trump 2, né? E a gente tá vendo, a gente avisou lá atrás que o Trump 2 ia ser pior. E a gente tá vendo o Trump 2, então não vamos pagar para ver um Bolsonaro 2, mesmo que o Flávio rie com as pessoas no cafezinho, né? Não vamos pagar para ver, que esses às vezes são até piores. Mas eu faço uma aposta mórbida. Lá vem. Uma aposta. É terrível, tá? O que eu vou falar é terrível. Mas assim, num cenário de governo Flávio Bolsonaro, não ocorra, oxalá não ocorra, as forças todas do universo impeçam. Agora, se tudo der errado, eu aposto, fica registrado aqui, bota lá para procura, que Flávio Bolsonaro não concede a graça judicial ao pai, que ele continua condenado e cumprindo pena. Olha, aliás, a situação do Jair vai ser importante para a campanha, hein? Vamos observar aí como é que os Bolsonaros, a turminha do Bolsonaro aí, o que eles querem do Jair, Eles né? precisam mostrar e esconder. Exato. Ela é a contradição. Tá, E Flávio não tem 40% de intenção de voto por causa dele, né? Do pai. Mas para conseguir os outros 10, Não ele pode precisa mostrar- esconder o pai. Ele precisa ser só Flávio B, né? Como falou, só Flávio. Então, e o problema é dele e de qualquer outro candidato. O Tarcísio tinha esse Tarcísio problema tinha e tal. O Tarcísio conseguiria facilmente esses 10, mas para conseguir os 10 facilmente, ele vai perdeu os perder, 40. a tendência de perder. Exatamente. Então é essa contradição sempre, diria a ex-presidenta Dilma. E lembrar dos golpes, né? A gente fala muito, o Fagner não tá aqui hoje, mas ele deu uma declaração, vou deixar ele dar em breve, quando ele voltar. Em breve não, né? Que ele agora vai ser de férias. Não volta Só em maio, nunca né? mais o Fagner. Porra, vida boa. Vai. Tá ruim de ir pra Dubai. É. Como é que era quando só uma parte aqui, aquela piada do quem viajou, viajou. Agora não dá mais pra viajar por causa da guerra. Aí quer dizer que você não ia pra Dubai por causa da guerra. Não ia porque era muito perigoso. Enfim, o Fagner fala sobre isso, né? Ele falou internamente pra gente, né? Sobre os golpes, né? Então, assim, Jair na prisão, doente, vai saber o que os bolsonaros querem dele, né? Será que querem ele vivo? Não, cara. Será que ele... Em casa ele vai correr mais risco. Eu acho que cuidado na hora da sopinha, hein, o Bolsonaro, quando tomar sopinha em Nunca casa. antes um filho Flávio desejou tanto a morte do pai. Não tenho dúvida disso. Pois é. Enfim, muita coisa para rolar, mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Agradecer ao Normando pela confiança, pelo pessoal do escritório, principalmente ao Cadu. Um abraço para ele. Mais uma vez, o Normando estará com a gente, o escritório Normando Rodrigues estará com a gente durante o ano, com a figura do Normando aqui sempre também batendo esse papo. A gente gosta muito de bater esse papo, nossa audiência fica muito feliz quando você está aqui, Normando, porque a gente consegue, de fato, ter uma visão ampliada de certas coisas. E na questão da geopolítica, eu gosto de te trazer aqui para falar bastante da geopolítica, porque a gente tem um viés... É mais difícil para a gente. Há pessoas muito importantes, Fabiano Altman, há pessoas muito importantes fazendo. Não é que assim, não é que não tenha, né? Mas que é mais difícil de chegar. Eu acho que é mais difícil de chegar na política internacional do que na política nacional, nesses termos, né? No termo contra-hegemônico, porque a gente é muito bombardeado pela grande mídia. E eles fazem questão. E eu acho que é onde eles mostram mesmo. Acho que eles fazem mais questão de Mais mostrar. para Israel que a mídia americana. Exatamente, eles fazem mais questão de É mostrar. menos contraditório na mídia empresarial brasileira sobre Israel e o genocídio de Gaza e a própria guerra do Irã do que na mídia Eles americana. fazem mais questão de mostrar alinhamento com a burguesia internacional do que com a burguesia nacional. Então é por isso que é bom que quando a gente vem aqui, quando você vem aqui, a gente consegue falar sobre isso. Você estará com a gente aí ao longo do ano. Obrigado. Isso pra caramba. Valeu. Boa recuperação. Valeu, você que está se recuperando aí também. Vou tirar esses pontos aí. Obrigado por ter feito esforço. Valeu. Dani, hoje não tem Luaro, já é automático, já é falar com a Luara, né? A Luara também está de férias aí, mas volta em breve. Em algum lugar no mundo. Em algum lugar do mundo, mas semana que vem ela já volta. Não é Dubai. Não, acho que não. Espero que não, eu diria até, né? Mas acho, Bem-estar delas. acho que não. Obrigado, Dani também fez o esforcinho aí. Valeu, gente. Horário comercial é mais complicado. Mas A gente não vive do lado B, infelizmente. Mas semana que vem estamos de volta. é isso. Vou fazer 2 recados últimos aqui que eu tenho falado.
Sexta-feira agora, lançamento do livro Onde os Corpos Desaparecem, um estudo de valas clandestinas na Baixada Fluminense. Livro do nosso amigo Augusto Pirillo, outro vascaíno, feliz da vida, renatizado aí. Dia 27 de março, sexta-feira, às 4 da tarde, da Livraria Autografia, na Rua do Rosário, número 78. Vou tentar passar lá para dar um abraço no Pirillo, ver o debate. Então já fica convidado aí dia 27 de março, sexta-feira, 4 da tarde, na Rua do Rosário, número 78, lançamento do livro Onde os Corpos Desaparecem. E também já tem Domingo é Dia de Cinema novo, né? Domingo é Dia de Cinema, uma iniciativa aqui do pessoal dos vestibulares populares, né? Dos pré-vestibulares populares, do fórum, né? Dos pré-vestibulares populares. No dia 12 de abril, domingo, né? Domingo, né? Um domingo. No Vai- seguinte a Páscoa. Vai ter uma reexibição do filme Ainda Estou Aqui, tá? O livro do Marcelo Rubens Paiva será tema do primeiro exame de qualificação da UERJ de 2027. Então faz sentido essa reexibição, não tinha lido sobre isso. Então, domingo é Dia de Cinema, 12 de abril, às 9 da manhã, tá? Vai ter o filme Ainda Estou Aqui. E o detalhe é que dessa vez será na estação NET Rio, normalmente é no NET Botafogo. Outro lado da rua. Em frente ao Mundial. Exatamente. Estação NET Rio, Voluntários da Pátria, número 35, tá? Então vai ter um debate também com Lohane Cardoso, Sandra Vaz e o nosso Tarcísio Mota, outro vascaíno. Pô, Fora a oportunidade de ver o Mundial de Botafogo. que maldade, nossos botafoguenses. Então é isso, tá todo mundo convidado aí pro Domingo é Dia de Cinema. Eu tô devendo uma ida ao Domingo de Cinema e por acaso esse final de semana eu tô livre, vamos ver se eu consigo aparecer lá. A gente encerra por aqui, semana que vem estaremos de volta para mais um episódio do Lado B 10 anos. A ideia é que a gente fale de arte, de cultura, de poesia, mas de maneira crítica, né, no programa que vai fazer parte aí da última campanha do O Podcast é Delas. A gente dá mais detalhes na semana que vem, mas o Podcast é Delas é uma campanha que também está fazendo 10 anos, se eu não me engano, da nossa amiga Domênica Mendes. É semana que vem. Semana que vem. Semana que vem eu não estou de volta. Não está, o Dani não estará com a gente. A gente está fazendo revezamento. O podcast delas vai estar encerrando, né? Uma campanha muito bonita aí, que incentiva a participação de mulheres no podcast. Ao último mês, né? Mês de março. E a gente vai estar com o podcast delas aí na semana que vem. A gente dá mais detalhes e explica melhor, tá bom? Então a gente te espera aqui do mesmo jeito que a gente é já desde agosto de 2016, de maneira independente, contra-hegemônica, anticapitalista. Um forte amplexo e até lá. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.